Olá, sejam bem-vindos ao nosso Jornal Correio da Manhã deste sábado, 31 de dezembro, último dia de 2022. Olá, Roberta. Olá, Nana. Hoje vocês vão perceber que o nosso jornal está um pouco diferente. Essa edição de sábado, nós vamos exibir uma retrospectiva de como foi o ano de 2022 em Petrópolis. Também vamos mostrar notícias que tiveram grande repercussão em outras cidades ao longo do ano. Exatamente. E a gente começa com a frase de 2022. O ano não foi fácil, principalmente para quem vive em cidades que foram cenários de desastres naturais, criminalidade, problemas de gestão municipal, mas, apesar de tantos desafios, não podemos negar que este foi um ano de força, solidariedade e recomeço. Vamos então relembrar um pouco de como foi 2022. Logo no início de 2022, em janeiro, o Rio Innovation Week, considerado um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da América Latina, foi promovido na cidade do Rio de Janeiro. O evento visa impulsionar negócios, gerar novas oportunidades e conectar segmentos e investidores. Por isso, reuniu, além de grandes empresas internacionais, startups brasileiras, que também se destacaram no evento. Na ocasião, a TV Correio da Manhã marcou presença, tendo em vista que o grupo Correio da Manhã ajudou a representar a região serrana neste grande encontro. É muito importante a gente estar dentro de um evento desse, colaborando com toda a organização, para poder receber aqui também as autoridades, receber os investidores, poder participar. Isso é o futuro e é isso que nós queremos estar, conectado com a inovação, com a tecnologia. Esse processo de tecnologia seja cada vez mais acessível a toda a população, porque assim a gente vai ter, com certeza, uma sociedade mais igualitária. O Grupo Correio da Manhã está se renovando. Ele está agrupando uma série de outras empresas. Então hoje nós já temos a televisão, nós temos os jornais Correio da Manhã, o Jornal de Turismo e o Jornal da Barra. Nós estamos elaborando agora, terminando de montar uma gráfica. Nós temos a televisão, a TVC, que nós estamos tentando trazer o canal aqui para a NET, no Rio de Janeiro. Nós vamos lançar agora em março um novo site e os aplicativos nos celulares. Então nós estamos realmente transformando o Grupo Correio da Manhã numa potência de comunicação no estado do Rio de Janeiro. Após 2 anos de pandemia, a Prefeitura de Petrópolis determinou em fevereiro o retorno das aulas presenciais. Mas poucos dias depois, a decisão precisou ser suspensa. Isso porque no dia 15 do mesmo mês, uma das maiores tragédias socioambientais de Petrópolis foi registrada. Foram mais de 250 milímetros de chuva em menos de 2 horas, um fenômeno descrito até por especialistas como incomum. Choveu 259,8 em 3 horas, foi o que a gente contabilizou nesse período da chuva, né? Sendo que 256 milímetros ocorreram em 3 horas, entre 15h50 e até 18h50. Esse acumulado de 256 milímetros. Essa chuva não é comum. Nós tivemos eventos em fevereiro, né, com valores de quase 400 milímetros, em 1948, 396,8, em 1988, 431,4 milímetros e em 1952, 451 milímetros. E no ano de 2020, tivemos 330 milímetros. Esses acumulados que eu estou citando ocorreram no mês de fevereiro, não num dia como ocorreu no dia 15, né, deste ano. Nós temos a parte litorânea, né, bem próximo temos as serras, né, haja vista que Petrópolis é considerado ainda já é considerada região metropolitana, né, ultimamente. Então, bem próximo do litoral, a gente tem a região montanhosa. Tivemos na base da serra,
um acumulado grande no início da tarde. E isso favoreceu com que toda essa umidade, né, subisse a montanha e provocasse esse acúmulo tão grande, essa nuvem tão desenvolvida nesse dia sobre Petrópolis. Então, com certeza, a situação montanhosa, né, o relevo, contribui para que essas chuvas sejam bastante irregulares. O temporal devastou o centro histórico e tirou a vida de 233 pessoas que morreram por afogamento ou soterradas após centenas de deslizamentos de terra. No dia seguinte à tragédia, a cidade amanheceu presa a um silêncio ensurdecedor. A tristeza e a incredulidade haviam tomado conta de cada morador da conhecida Cidade Imperial, destino de tantos turistas e visitantes, e que naquele momento havia sido reduzida a lama, escombros e a famílias destroçadas, perdas materiais incontáveis e perdas de amigos e familiares irreparáveis. Foi muito rápido e ela entrou na porta. Quando ela entrou na porta, em 5 minutos já estava com 1,5 metro dentro da loja. Em meio ao caos, ficou evidente a falta de gestão pública, a deficiência na Secretaria de Defesa Civil, que sequer alertou a população sobre a chegada de um temporal. Muito triste, muito triste. Não tem nem palavras, é muito triste. Amigos nossos desaparecidos, é muito triste. A única coisa que a gente se escuta aqui é a ambulância, barulho de sirene. Esta é a banca do Amaral. Originalmente ela ficava no canto da calçada, mas com a força da água ela foi arrastada para o meio da via. O Carlinhos é o dono dela. E na hora que a chuva começou a ficar muito forte, ele estava na banca. Ele relatou à nossa equipe que ele ficou no mínimo 3 horas agarrado a um poste esperando o resgate. A água ela subiu muito rápido e aí não teve jeito, a gente ficou naquela expectativa de o que vai fazer, só que ela veio muito rápido, quando a gente viu já não dava mais, aí teve que se agarrar no poste ali e ficar. 50 e poucos anos de banca, 55, nunca aconteceu isso, nunca vi uma coisa tão dramática, tão trágica como isso aqui. Depois de tanto desespero, o que restou para o governo municipal e para a Câmara de Vereadores foi seguir a cartilha padrão adotada em grandes desastres, ou seja, decretar luto oficial de 3 dias, decretar calamidade pública, promover coletivas de imprensa, anunciar apoios políticos e por aí vai. Ou melhor, por aí ficou a população de Petrópolis, literalmente entregue à própria sorte. O mês seguiu arrastado e foi marcado por muito trabalho, sofrimento e recordações traumáticas. Após 30 dias, Petrópolis ainda estava tomada pelo mau cheiro da lama espalhada por toda parte. As pontes quebradas e as localidades interditadas ainda mostravam um cenário quase que de guerra que deixou centenas de mortos e quase 5.000 pessoas desabrigadas ou desalojadas. Foram repassados mais de 36 milhões de reais à cidade de Petrópolis, tanto pelo governo do estado quanto pelo governo federal. Além disso, foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União que estipula uma verba de 478 milhões de reais para as cidades atingidas por desastres naturais. A publicação foi feita no dia 24 de fevereiro. Para receber o crédito, o município teve que encaminhar os planos de trabalho que foram elaborados. A cidade registrou mais de 4.800 deslizamentos apenas na tragédia de fevereiro. De acordo com o relato dos moradores, até o momento em que a água continuava descendo clara, não havia preocupação. No entanto, foi a partir desse horário que tudo começou a ficar pior. A lama começou a escorrer e o cenário foi esse. E 30 dias depois permanece o mesmo, de incerteza e de muitos destroços. É difícil, né? Primeiro, mas agora, hoje em dia, pelas pessoas que se foram, né? Que eram várias pessoas, era tudo amigo, tudo considerado família, tudo família, né? E hoje a tristeza é grande por isso, pela perca deles, né? Porque eles não voltam mais, os bem material se constrói, mas as vidas não voltam. Eu prefiro sair para ir para outro lugar onde tenha mais pessoas, para você formar novas amizades, fazer, entendeu? Porque aqui não tem mais como, né? Só sobrou a minha casa em pé e a do vizinho do lado. Então,
Eu, como tenho muita dificuldade para andar, a minha vida era aqui. Tinha um banco ali, eu sentava ali, as pessoas passavam ali para o trabalho, vinha do trabalho, a gente sentava de domingo, se conversava de futebol, brincava, se falava, né, às vezes da vida um do outro, dos problemas pessoais, uma doença, esse dia a dia da igreja, né? Então fica muito difícil para você viver, né, aqui, porque praticamente meu irmão vai embora, minha sobrinha também está indo, o meu vizinho do lado, eles trabalham, quer dizer, para mim ficar aqui, praticamente você está num deserto sozinho, né? Como se não bastasse tanta dor, sofrimento e falta de ações efetivas do poder público, outro baque, uma nova chuva, outra enchente, novos deslizamentos, infelizmente mais mortos. Mais 9 mortos, mais 9 vidas perdidas, de pessoas que ainda poderiam estar vivas, caso a cidade, que já tem um enorme histórico de enchentes e desastres naturais, tivesse tido em algum momento um governo voltado para políticas públicas, sociais e de prevenção. Ao todo, 242 mortos em um mês e 2 pessoas que permanecem desaparecidas, quase um ano após as tragédias. Até hoje, as famílias de Lucas Rufino da Silva, de 20 anos, e de Heitor Carlos dos Santos, de 61 anos, permanecem sem a possibilidade do adeus. As cruzes que foram colocadas na Praça da Águia em homenagem às 233 vítimas da tragédia do último dia 15 de fevereiro foram arrastadas pela força da água neste domingo. A nossa equipe encontrou essas 2 cruzes a aproximadamente 1 quilômetro de distância de onde elas foram colocadas inicialmente. Agora, 34 dias após a tragédia, novas vidas foram levadas pelas chuvas. A ferida, que ainda não havia cicatrizado, voltou a se abrir. Acho que isso aqui é um absurdo que está acontecendo, né? As pessoas estão com medo, as pessoas estão desesperadas, não querem nem sair na rua com medo por causa disso tudo que está acontecendo. Eu, assim, com 60 anos, nunca tinha visto aquilo e agora a mesma coisa. E as pessoas estão desamparadas, né? Estão entregues à própria sorte. Vendo que também não tem solução. A gente vê as coisas acontecendo e vê que não tem solução, que nada é feito, né? Limpa o centro da cidade vai ficar limpo e daqui a pouco tudo outra vez. Os dias e meses seguintes seguiram com tristes reflexos das tragédias. Em 29 de março, Hélito Fraguas, morador da Rua do Túnel, e um funcionário da Prefeitura de Petrópolis foram engolidos por uma cratera na Rua Francisco Scali, no Quissamã. Eles iam retirar um carro da garagem de um imóvel que apresentava riscos e parte do terreno cedeu. Ambos caíram mais de 4 metros e sofreram ferimentos moderados. Já no dia 1º de abril, na mesma região, uma parte da Rua do Túnel cedeu e deixou algumas pessoas ilhadas. E se chover, vai cair mais coisas. A chuva está derrubando tudo. Os meses seguiram e a população petropolitana lutava para continuar tendo forças para recomeçar. No período, o governo municipal anunciou algumas iniciativas, como, por exemplo, o pedido de uma linha de crédito de 100 milhões de reais à Caixa Econômica Federal. De acordo com a Prefeitura, a linha de crédito foi solicitada para auxiliar na reconstrução da cidade após as fortes chuvas. Na ocasião, foi divulgado que seriam usados 80 milhões de reais para a contenção de encostas e 20 milhões de reais para a recuperação de ruas. A linha de crédito foi aprovada pelos vereadores da cidade na Câmara Municipal. A votação aconteceu em abril, em regime de urgência, e o projeto do Executivo foi aprovado por 10 vereadores. Todo empréstimo que a Prefeitura desejar fazer deve antes passar pela Câmara Municipal. E a gente faz agora um breve intervalo e na volta você continua com a nossa retrospectiva 2022. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um dos episódios chocantes das tragédias provocadas pela chuva este ano foram os passageiros de 2 coletivos que morreram afogados depois de serem arrastados para dentro de um rio na rua Washington Luiz. A cena provocou imensa dor em todos, mas principalmente nos familiares que perderam seus entes queridos naquele dia. Diante do absurdo e da falta de preparo das empresas de ônibus, em agosto, o Ministério Público, por meio da 2ª Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva do Núcleo de Petrópolis, realizou uma reunião para apresentar o protocolo de segurança para o transporte público em Petrópolis em caso de inundações. Durante a reunião realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, a Defesa Civil apresentou o protocolo de segurança para o transporte público em caso de inundações, como rotas de fuga, locais seguros, treinamento para motoristas dos ônibus, entre outras medidas. Também participaram da reunião representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e empresas de ônibus. Comentamos aí a criação de um grupo de trabalho composto pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, a CPTrans e a sociedade civil, com o objetivo de verificar quais medidas deveriam ser adotadas para a prevenção de danos a vidas, né, à saúde e à vida das pessoas em caso de alagamentos. Então, várias soluções foram apontadas, né, e decidido um treinamento dos motoristas, dos ônibus, para que eles saibam para que eles possam ter uma percepção maior dos riscos em caso de chuva, em caso de inundação, para que eles saibam como proceder. O protocolo que vai ser disponibilizado para a população está sendo elaborado por determinação do MPRJ, que no mês de março instaurou um inquérito civil para apurar as responsabilidades relacionadas aos 2 ônibus que caíram no rio Quitandinha durante as fortes chuvas em Petrópolis. A ideia é marcar no veículo qual é o ponto limite para que a água atinja, no caso de chuva, para que seja o limite máximo para que a população procure as ilhas de segurança. Além disso, a gente vai fixar nos ônibus também o mapa contendo os pontos de segurança onde o cidadão pode se posicionar numa situação de emergência. As ilhas são pontos onde historicamente não existe, não tem nenhum histórico de registro de água nesses pontos, então é considerado um ponto de segurança. E essas ilhas são os locais onde a população pode aguardar numa situação de emergência para que o nível da água baixe e a pessoa consiga trafegar normalmente na via. No início de novembro, a Prefeitura de Petrópolis apresentou o plano de contingência para 2023 e divulgou a abertura do Conselho Municipal de Defesa Civil, que conta com 26 membros, sendo 13 representantes do Poder Público e 13 da sociedade civil. A criação do grupo de trabalho foi uma determinação da 4ª Vara Civil de Petrópolis após as tragédias. Na ocasião, foram apresentados novos protocolos para possíveis emergências e a capacitação de moradores para os primeiros socorros. A implementação do sistema de inundação do centro, né, em onde são previstas cancelas eletrônicas para fechamento da Coronel Veiga e também sirenes. Esse protocolo vai ser feito em parceria com os lojistas e também as empresas de ônibus. O Cetransperto participou. É muito importante para garantir a segurança das pessoas nessa condição. A ampliação dos pontos de apoio. Essa é uma medida muito importante para que a gente possa contemplar todas as regiões que a gente considera de risco e para que a população tenha uma segurança nas ações. Tem outras ações também muito importantes, como mapeamento participativo. É muito importante que a população interaja nesse processo e acompanhe as rotas de fuga nas suas localidades. Além do plano de contingência, foi criado um fundo de proteção da Defesa Civil que terá uma verba de R$1,5 milhão por ano para os gastos com as ações de acordo com a demanda da pasta. Parte do orçamento será utilizada para ampliação do Centro de Monitoramento, o CIMOP. Conselho Municipal de Defesa Civil e também o Fundo Municipal de Defesa Civil, que vai permitir a Defesa Civil dar uma resposta cada vez mais rápida, mais assertiva, e poder fazer com que essa demanda seja atendida da melhor forma possível. Então a gente vai estar dando autonomia à Defesa Civil, que vai poder fazer gestão realmente dos desastres e, sobretudo, prevenção.
que é o que a gente quer, né? Então a gente vai dotar a Defesa Civil de viaturas novas, de uma sede nova, vai ampliar também, né, o CIMOP, né, que é o nosso centro de monitoramento e operações. Então com isso a gente vai melhorar a qualidade do atendimento à população. Apesar das novas ações e medidas apresentadas, parte da população ainda vive com medo do período chuvoso, visto que muitas localidades ainda apresentam um cenário frágil, como na localidade da Castelânia e no Morro da Oficina. A gente acha super importante as medidas que estão sendo tomadas, mas eu acho que poderia ser tomado um pouquinho antes, né? Porque o verão já está aí, as chuvas já vão voltar, tem lugares que nada foi feito ainda. Eu falo como Castelânia, eu vejo 1º de Maio, algumas partes ainda da Condidê, Sargento, Vila Vasconcelos. Então são lugares que ainda não tiveram intervenções algumas e as coisas ainda são um pouco difíceis da gente ter acesso até de informações. Então a gente pede que as coisas sejam um pouquinho mais aceleradas para que as chuvas venham e nada de pior aconteça novamente. Definitivamente, Petrópolis viveu um dos seus anos mais difíceis. Muitas cenas impressionantes circularam não só nas redes sociais, mas também nos principais canais de televisão do Brasil e do mundo. Em Petrópolis, 2022 foi um ano do luto. Mesmo diante de tanto desastre, também houve uma enorme mobilização. Primeiro no socorro às vítimas, na desobstrução das estradas da cidade e na distribuição de donativos e a assistência aos que conseguiram um abrigo. Chegaram doações de todos os lugares do Brasil, enviadas por órgãos públicos e municípios que se solidarizaram, como a Prefeitura do Rio de Janeiro, Niterói, Teresópolis, Magé e órgãos do governo do estado que se concentraram e que aqui fizeram o seu efetivo em Petrópolis. O Ministério Público Estadual e Federal foram imbatíveis na pressão sobre a Prefeitura, Estado e Governo Federal pela garantia dos direitos das vítimas e pela gestão correta de recursos para a reconstrução da cidade. O governador Cláudio Castro, que foi o primeiro a chegar na cidade na madrugada de 16 de fevereiro, assumiu importantes obras de prevenção e reconstrução. Algumas estão em fase de conclusão, como a Rua Washington Luiz, o complexo da Rua Tereza, o túnel extravasor, que foi parcialmente destruído na chuva de março, entre outros. Dos desabrigados, mais de 3.000 aluguéis sociais foram concedidos, valor pago pelo Estado e pelo município. A Prefeitura fez uma força-tarefa e conseguiu realocar pelo menos 1.000 famílias em imóveis alugados pelo benefício nos primeiros meses. Mas as obras de reconstrução assumidas pela Prefeitura ainda caminham lentamente. A maioria são obras de menor porte, que foram realizadas para estabelecer a normalidade e o trânsito em vias principais. Com 2 estados de calamidade pública estabelecidos, começaram a destinação de recursos para a resposta e reconstrução. O governo federal enviou mais de 33 milhões de reais para obras, sendo 27 milhões para ações de socorro e assistência e 6,4 milhões para obras de reconstrução. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro enviou 30 milhões. A Prefeitura, com o aval da Câmara dos Vereadores, pegou um empréstimo de 100 milhões com a Caixa Econômica e alguns projetos começaram a ser licitados para a reconstrução do Alto da Serra e Vila Felipe. A partir de outubro, após a intervenção da Justiça por meio da 4ª Vara Civil e Ministério Público, começaram as ações preventivas para este verão. Foi estabelecido um novo plano de contingência com um protocolo de inundações, projeto que nunca havia sido feito. O Estado está instalando mais 30 sirenes de alerta e alarme em algumas das áreas de inundação. Esse mês, mais um verão teve início e o medo veio junto. Isso porque muito ainda precisa ser feito para impedir que novas tragédias aconteçam. A gente faz agora mais um rápido intervalo e já voltamos com a nossa retrospectiva 2022. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. Além das tristes notícias relacionadas às tragédias que definitivamente marcaram este ano em Petrópolis, infelizmente também foram registrados casos chocantes de criminalidade e tristes acidentes. Em 16 de maio de 2022, um homem tentou atear fogo na ex-esposa no centro de Petrópolis. O crime aconteceu dentro de uma loja na Rua do Imperador, antes do estabelecimento ser aberto. Câmeras de segurança da loja filmaram o momento do ataque. Nas imagens, o criminoso puxa o cabelo da vítima e joga gasolina na cabeça dela. Pessoas que ouvem a briga chegam a entrar na loja, que ainda estava com parte da porta fechada, mas em seguida fogem com medo. A vítima foi atacada pelo ex-companheiro nesta loja no centro de Petrópolis. Por sorte, ela não sofreu ferimentos e foi encaminhada até uma sede policial para prestar depoimento. Segundo a Polícia Civil, já havia um registro anterior envolvendo o ex-casal. O criminoso foi preso quase um mês depois, no dia 6 de junho, no Bingen. Cláudio Santana de Souza, que na época tinha 68 anos, estava escondido na casa de familiares. Segundo a Polícia Civil, mesmo foragido, ele permanecia ameaçando a vítima e havia indícios concretos de que planejava matar a ex-companheira. Cláudio foi autuado pelos delitos de feminicídio tentado, lesão corporal e descumprimento das medidas protetivas. Já os responsáveis por prestar auxílio a ele foram autuados em flagrante pelo delito de favorecimento pessoal. O crime causou revolta nas redes sociais. E ainda falando de casos que chocaram a população, em junho, um homem de 37 anos que vivia em situação de rua foi encontrado morto em uma calçada no centro da cidade. Na época, a prefeitura informou que horas antes ele havia recusado o atendimento da equipe de assistência social aqui em Petrópolis. Mas ainda em maio, outra notícia chocou os petropolitanos. Maria Tereza Vitorino Ribeiro, de apenas 1 ano, morreu após se engasgar com um pedaço de maçã na creche Carolina Amorim, no Cascatinha. Em solidariedade, a Prefeitura de Petrópolis decretou luto de 3 dias e abriu uma sindicância para apurar os fatos. O caso levantou discussões em relação à segurança das crianças em creches e escolas municipais. Desde 2018, uma lei federal determina que profissionais da educação básica, seja de ensino privado ou público, tenham noções básicas de primeiros socorros. Mas, de acordo com o inquérito, o alimento dado a Maria estava fora dos padrões, o que contribuiu para a asfixia. É importante, porque antigamente lá atrás, a gente sabia de como lidar com os bebês, né? Na forma de como administrar a comida, a papinha. Isso eu acho que tem que ser reformulado de novo. Tem muita desinformação hoje em dia, né? Está tendo muito porque as pessoas estão indo despreparadas, não estão indo pelo aquele amor, aquele cuidado mesmo que a gente tem, como mãe a gente tem. Eu tenho uma filha que é autista, tem problemas especiais, não problemas especiais que ela se movimenta muito bem, graças a Deus. E vou ter que fazer aula online porque a escola não está preparada para, se ela tiver uma crise de epilepsia, e aí? Eles falaram, olha, ela não pode ficar na escola, ela pode ficar na escola, mas a escola não se responsabiliza se a menina filha passar mal. O Ministério Público do Rio denunciou as professoras e a diretora da creche. Elas foram acusadas de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Foram indiciadas 3 educadoras pelo delito de homicídio culposo, após ser constatado uma sucessão de erros que desencadeou um socorro ineficiente e de baixa qualidade à criança. Comprovou-se que a criança foi socorrida somente após 11 minutos à unidade de pronto atendimento. Constatou-se ainda que o alimento que foi ofertado à criança foi servido de modo inadequado e um despreparo técnico e emocional de todos os agentes garantidores que ali estavam, todos os educadores, o que diminuiu sobremaneira as chances de vida da menina Maria Tereza. Foi necessário também a Polícia Civil exumar o corpo da menina Maria Tereza no dia seguinte ao seu sepultamento, já que ela foi sepultada inadvertidamente. Só a Polícia Civil, por meio do Instituto Médico Legal, é que poderia atestar o óbito, já que ela morreu por causas externas, um engasgo. Desse modo, a médica responsável por atestar o óbito foi indiciada também pelo delito de prevaricação.
E vamos para mais um intervalo, mas a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos com a nossa retrospectiva 2022. Ainda em junho, as constantes reclamações em relação ao transporte público de Petrópolis finalmente chamaram a atenção da Prefeitura. Na ocasião, o município determinou que as 8 linhas de ônibus que atendem a comunidade do Carangola não seriam mais operadas pela aviação Cascatinha. Isso se deu, claro, em virtude das constantes quebras dos veículos, gerando perdas de viagens e atrasos nos horários. Com a mudança, as linhas passaram a ser operadas pela Aviação Cidade das Hortênsias. Em maio, a CPTrans havia encaminhado um relatório técnico ao prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, e à Procuradoria-Geral do município, apontando que a Aviação Cascatinha não possuía mais condições de continuar operando na cidade. De acordo com o relatório, a continuidade da empresa no sistema de transporte público da cidade representava risco de paralisação dos serviços a qualquer momento. Em abril, a Aviação Cascatinha apresentou 174 ocorrências de falhas mecânicas. Já em maio, foram 255. Em junho, até o dia 28, foram 212. O município chegou a informar na época que a licitação para as linhas operadas pela Aviação Cascatinha seria realizada ainda este ano, o que não ocorreu. O jeito é esperar a chegada de 2023 para ver se o cenário caótico do transporte público petropolitano muda. Segundo a CPTrans, a licitação das linhas que são operadas pela Aviação Cascatinha deve acontecer ainda este ano. A Comissão de Elaboração do Transporte Público da CPTrans está responsável pela elaboração do edital, que deve conter, entre outros pontos, a quantidade de linhas que vão ser operadas. Se for para uma melhora para a população, né? Eu acho que é válido, né? Agora tem que ver se isso vai trazer um benefício, né? Tomara que melhora, porque aonde eu moro tá muito ruim. Quebra todo dia. Pior do que tá não vai ficar. Mas nem só de notícias ruins se fez 2022. Também teve coisa boa e que ajudou na recuperação econômica da cidade, que depende muito do crescimento do turismo. No dia 1º de julho, houve a reinauguração da principal igreja petropolitana, a Catedral São Pedro de Alcântara. O templo religioso é também um dos principais pontos turísticos da cidade e já aguardava por uma reforma há 6 anos. Além disso, a intervenção durou 1 ano e meio para ser finalizada. São 176 anos de história. A Igreja Catedral São Pedro de Alcântara faz parte da história não só de Petrópolis, mas do Brasil Império. Ela foi criada em 1846 e reinaugurada depois de um período passando por reformas no dia 1º de julho de 2022. O plano de revitalização da Catedral de Petrópolis é o sonho de muitos anos, porque o desejo não é embelezar uma igreja. Nós podíamos fazer isso de uma forma muito mais fácil, mas em 1988 houve aquela grande catástrofe, aquela chuva, e a catedral rachou.
e ela foi sendo desmobilizada, né, por essa rachadura ao longo das décadas. Finalmente nós conseguimos resolver esse problema e o telhado também havia saído do lugar. Nós precisamos manter os nossos monumentos porque eles fazem parte da nossa vida e da nossa história. Afinal de contas, quem não sabe de onde vem não sabe para onde vai. Então, esse monumento que foi querido por Dom Pedro II, que está escrito na carta de fundação da cidade de Petrópolis, que foi virado nessa posição pela princesa Isabel para que a porta da igreja ficasse diante da porta de sua casa. Esse monumento que traz os grandes artistas brasileiros e internacionais que estão aqui representados é também um lugar de todos, porta aberta, como devia ser a casa de todo mundo, porta aberta para acolher, para dar uma boa palavra, não é? E também um resgate da história para que nós tenhamos consciência de que, amando aquilo que foi semeado pelos nossos antepassados, nós possamos permanecer com essa beleza no tempo presente e preparar as gerações futuras. O custo da obra foi de aproximadamente 10 milhões de reais e englobou a revitalização da parte interna e externa, o fortalecimento da estrutura da catedral, além de obras de acessibilidade. Foram 18 meses de intervenções. Entre as melhorias anunciadas estavam a criação de uma galeria autoexpositiva que conta a história da catedral, a revitalização do telhado, colocação de grades de segurança, restauração de todo o patrimônio artístico e arquitetônico, além da limpeza. Também em julho, a Prefeitura de Petrópolis anunciou outra medida que promete trazer benefícios para a cidade: a instalação do novo centro administrativo da Prefeitura de Petrópolis no Hipershopping no Alto da Serra, que deve gerar uma economia de R$15 mil mensais para os cofres públicos. O prédio, que é usado para abrigar algumas secretarias, está com a estrutura comprometida há anos. A situação piorou em 2020, quando um incêndio foi registrado no local e se tornou caótica após as chuvas do início do ano. Entendimento de que aquele local não tem mais condições de abrigar os nossos servidores. E mais do que isso, ainda existe uma situação psicológica dos nossos servidores que lá trabalham, né? Infelizmente não é só dos servidores, mas acho que de toda a população, que em havendo qualquer chuva, né, a expectativa de acontecer mais algum alagamento naquele local e todos ficarem isolados, como ficamos no dia 15 de fevereiro. O aluguel mensal do imóvel na Avenida Barão do Rio Branco é de R$55 mil. Porém, existe um processo protocolado na Secretaria de Administração, a pedido dos proprietários do imóvel, de que este valor aumente para R$96 mil, já que não houve reajuste desde 2016. Naquele espaço, né, nós vamos ter que levar todos esses equipamentos públicos, nós vamos retirar da Barão do Rio Branco as 3 secretarias que lá estão, vamos retirar a Secretaria de Planejamento que está na rua 16 de Março, num prédio que é público, mas que não tem acessibilidade, a Secretaria de Meio Ambiente, que está na Avenida Keller, que tem um aluguel hoje na ordem de R$21 mil. E aí a gente vai reunir todas essas secretarias. Também em julho foi promovida a reabertura do Palácio de Cristal, que havia ficado fechado por 3 anos para reforma. Inaugurado em 1884, o palácio é de extrema importância para a cidade. Além da revitalização do imóvel, a obra incorporou a recuperação das instalações hidráulicas e elétricas, drenagem e recomposição dos jardins e implantação de um piso que realiza a drenagem da água, impossibilitando poças em dias de chuva. A obra contemplou ainda melhorias no pórtico de entrada, recuperação das grades e banheiros e a instalação de um elevador para pessoas com deficiência, além da pintura de todo o palácio. Junto ao IFAM, né, junto com a empresa, junto com a Caixa Econômica, e conseguimos, com essa governança, realizar essa obra que estava, como você muito bem colocou, paralisada há mais de 2 anos e meio, né, em curto espaço de tempo, devolvendo para o povo brasileiro e principalmente para o povo petropolitano esse espaço. Mas apesar da reabertura ter sido algo positivo, ela foi feita de forma precipitada. Prova disso é que em dezembro deste ano, apesar de recém-reformado, o Palácio de Cristal ficou alagado após o temporal do dia 13 de dezembro. Problema que ficou ainda mais evidente devido à reabertura novamente prematura do imóvel para receber o público do Natal Imperial. O famoso piso Fugê, revestimento indicado para aplicação em áreas externas molháveis, uma das novidades apresentadas na reinauguração, deu lugar a pó de pedra. O mês de julho foi marcado por vários eventos. Um deles foi a celebração dos 100 anos da Academia Petropolitana de Letras, uma das mais antigas do país. Ela carrega a importância de ser uma instituição marcante para o município nos campos
cultural, histórico e literário. Assim como Joaquim Eloy, que é o decano da academia e soma 53 anos herdando histórias da instituição. A minha importância se resume numa frase que eu disse no ano 2000 para minha esposa. Eu disse a ela o seguinte: eu gostaria de viver mais 22 anos para participar do centenário da Academia Petropolitana de Letras, porque ela representa para mim a meu pai, que foi o idealizador, que esteve em todas as diretorias, que foi presidente desta casa, que organizou, que fez estatuto. Então eu estou aqui em memória dele, então eu acredito que eu sou ele sou eu nesse momento. A Academia Petropolitana tem hoje 40 cadeiras ocupadas. Elas são destinadas a pessoas que se destacam nas letras, artes, ciências e são consideradas referências. A Academia da Cidade Imperial tem hoje representantes em todo o território brasileiro e em várias nações dos 5 continentes. Se depender de Fernando Costa, que é o terceiro ocupante da academia com mais tempo de casa, já somando 48 anos, as próximas gerações vão levar a história da Academia de Letras por mais longos anos. Ele garante que o lema está na bandeira da Academia Petropolitana de Letras. Vincere aliperum vere, que é: se queres vencer, aprimora o teu espírito. É com esse objetivo, é com essa intenção que nós estamos no caminho de que perseverantes venceremos toda e qualquer adversidade, as pedras que estiverem em nosso caminho, porque nós só de estarmos vivos, só de estarmos aqui nesse centenário, nós podemos dizer que somos vencedores. A academia é vencedora e merece todos os aplausos. Realmente são muitas notícias, não é, Nana? Muitos Exatamente. Registros de fatos importantes que aconteceram em 2022. Daqui a pouco voltamos com a nossa retrospectiva. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. E ainda falando de muita história, em julho, Claudionor Xavier de Matos, mais conhecido como seu Nonô, figura conhecida do esporte petropolitano, completou 87 anos. E ele comemorou, sabe como? Fazendo uma das coisas que ele mais ama, correndo. Eu sempre fui um amante do esporte, desde criança. Joguei futebol há muitos anos na minha vida, joguei futebol até 45 anos. E com 45 anos, eu me apaixonei pela corrida de rua e estou correndo até a data de hoje. Então, eu acho que a minha motivação foi o prazer de me exercitar, porque quem exercita mantém a forma física, né? Então eu não tive assim motivação para correr, eu já corro mesmo eu faço exercício físico desde a minha infância. Seu Nonô e Verinha garantem que a prática de esportes tem sido uma grande aliada para evitar problemas de saúde. Ele com 87, eu com 76 anos, não tomamos remédio para nada e isso é muita alegria, é fundamental a pessoa fazer qualquer exercício. Nós escolhemos a corrida, mas eu acho que qualquer exercício é importante na vida da gente. Muito legal, né? Mas agora a gente muda de assunto para falar da concessão da BR-040, promovida em julho pela Comissão de Viação e Transportes. Na época, o presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, vereador Ingo Rames, foi o único representante do Poder Legislativo presente na audiência, que aconteceu em Brasília.
O encontro também teve a participação do Ministério da Infraestrutura, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e alguns prefeitos da região. A audiência pública teve como pauta a urgência na realização de novas licitações para a administração da rodovia Rio-Brasília, hoje sob responsabilidade das concessionárias Concer, no trecho Rio-Juiz de Fora, e Via 040, ambas com os contratos em fase de finalização. A Concer por determinação judicial e a Via 040 por tempo aditivo. Caso os contratos sejam encerrados antes da nova licitação, prevista para 2023, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, vai assumir os trechos. O contrato com a Concer terminou em abril de 2021 e a concessão só foi mantida por força de uma decisão judicial para que a concessionária permanecesse por mais 2 anos, que vencem no primeiro semestre de 2023. Durante a audiência, nesta quarta-feira, foi citada a previsão de que uma nova licitação só deve acontecer em agosto do ano que vem. A Concer tem essa extensão do seu contrato conquistado judicialmente até fevereiro de 23. Então, ou seja, a minha pergunta é, o DENIT vai assumir o trecho Rio-Juiz de Fora até agosto de 2023, nos meses de março até agosto, o DENIT vai ficar à frente do controle da rodovia? Então, com isso, a gente vai pagar pedágio nesse período? Ou vai ter um novo aumento, vai ter uma nova extensão da Concer? Porque, assim, realmente, queria registrar aqui, é admirável a força da Concer no judiciário, porque assim, a Concer ganha tudo que é na justiça, a Concer consegue um resultado favorável, então realmente a gente não consegue entender. Já o contrato da Via 040 atualmente foi prorrogado por termo aditivo até agosto de 2023. No entanto, a empresa solicita a rescisão do contrato para que ocorra um novo leilão do trecho e outra empresa assuma a gestão. A Via 040 alega que o valor arrecadado com o pedágio é aproximado ao que é reinvestido na pista. Segundo a empresa, houve prejuízo de mais de R$1 bilhão desde que assumiu a concessão em 2014 até dezembro de 2020. E ainda falando sobre a BR-040, em setembro, o Tribunal de Contas da União apontou possível dano erário, ou seja, o desvio de R$277 milhões nas obras da nova subida da Serra de Petrópolis. O tribunal manteve as obras da Serra de Petrópolis no índice de irregularidades graves, com recomendação de paralisação. As obras que iniciaram em 2014 foram paralisadas no ano de 2015. Em 2017, uma cratera se abriu aqui, às margens da BR-040, e engoliu uma construção de 3 andares. O buraco de 20 metros de profundidade e 30 de diâmetro se abriu após a Concer iniciar as obras do túnel, que faz parte do projeto da nova subida da serra. Laudos da Defesa Civil, na época, apontam que o abandono do canteiro de obras teria ocasionado a cratera. Após a abertura da cratera, 55 famílias foram afetadas. Com o passar dos anos, 22 famílias foram liberadas para retornar para suas casas, mas apenas 12 o fizeram. Ainda há 33 famílias vivendo na área que está interditada. A gente tem uma indignação muito grande. O nosso sentimento é de indignação total. Por quê? A falta de respeito pelas vidas das pessoas, pela comunidade que aqui tem, que existe, uma escola, né, construída pelos moradores para justamente atender a comunidade, uma escola em tempo integral. Então, todas as nossas conquistas, né, elas passam por muita luta. E, de repente, você vê tudo isso no chão. Angélica é moradora da região e também diretora da Escola Municipal Leonardo Boff, que fica na mesma servidão. Na época, o imóvel foi interditado e a sede da escola transferida para um imóvel alugado pela Concer. Em 2021, as aulas retornaram para o local. A diretora, outros moradores da região e a Associação de Pais e Professores da escola se reuniram para brigar na Justiça por uma solução para a região. Eles contam hoje apenas com o apoio do Ministério Público Federal para cobrar da Concer respostas mais efetivas. Então, a gente buscou ajuda do Ministério Público justamente porque é algo assim, um fenômeno grandioso que a gente não teria outro lugar não ser no Ministério Público por direito nosso. A Concer se nega totalmente, ela diz que não é responsabilidade que aconteceu, que a cratera não é por conta dela,
né? Ela coloca as responsabilidades para outros, mas não para si. E então a gente está na justiça. Muito difícil é essa situação e o pior, a demora para ajudar essas pessoas, né? Bom, vamos mudar de assunto e falar de empreendimentos e geração de empregos, que são duas coisas super importantes para a retomada da economia em Petrópolis. Em novembro foi inaugurado o Shopping Pátio Petrópolis, o maior empreendimento comercial da região serrana. O pátio fica na Rua Marechal Deodoro, número 135, na subida da Rua Teresa. A expectativa é que o empreendimento gere cerca de 1.000 empregos. O primeiro grande shopping de Petrópolis tem cerca de 60 mil metros quadrados de área construída. O complexo se divide em 3 grandes blocos com 100 lojas, 113 salas comerciais e 60 quartos de apart-hotel. Além disso, o espaço conta com 6 salas de cinema, praça de alimentação, terraços e mais de 780 vagas de estacionamento. Dentre os destaques do empreendimento está o cinema, com suas 6 salas Stadium, sendo 2 salas com padrão VIP e tecnologia de última geração. O investimento, o empreendimento, ele traz uma mensagem de esperança. Nós não podemos desistir, né? Esse é o grande presente para a cidade de Petrópolis, para levantar de novo a autoestima do morador, né? Porque passou por momentos delicados, mas agora é festa. E esse empreendimento tem essa função de trazer alegria de novo para a cidade. Além de ser o primeiro grande shopping de Petrópolis, o estabelecimento vai estar aberto naqueles dias em que não há tanto movimento na cidade e o comércio costuma estar fechado. O Pátio Petrópolis vai funcionar nos domingos e feriados e nas segundas-feiras de manhã, sendo sempre uma opção de programação. Achando maravilhoso, diferente, né? A cidade estava precisando realmente de um lugar assim. Vai ser uma coisa diferente, porque vai ser o ponte, né? Para os idosos e para os jovens. Perfeito, era o que o povo de Petrópolis precisava. Além da economia de Petrópolis, também gera muito emprego, não é? É bom o povo se distrair aquele final de semana que não tem nada para fazer aqui, agora tem. Agora vamos lá para Teresópolis. Em julho, policiais da Unidade de Policiamento Ambiental encontraram irregularidades no cemitério. O crime chegou a ser investigado na 110ª Delegacia de Polícia. A denúncia mencionava que no cemitério municipal de Teresópolis, localizado no bairro Fonte Santa, havia 2 espaços de armazenamento de restos mortais, sendo um contêiner e um ossário inadequados para esse armazenamento. O espaço criava condições impróprias e potencialmente perigosas, não só para pessoas, como também para animais e para a natureza. Os policiais constataram no total 5 salas, um porão e um quarto, com restos mortais alocados de forma inadequada. Foi feito contato com o administrador do cemitério, que informou não haver nenhuma licença ambiental para operar. Foi possível constatar em seguida que desde 2006, várias cláusulas não foram cumpridas pelo órgão administrador do cemitério municipal. Ainda durante a fiscalização, os policiais militares observaram em tempo real o lançamento de resíduos oleosos diretamente ao solo, vindos de uma das salas de armazenamento, contaminando a vegetação local e possivelmente o lençol freático. Na necrópole não havia tratamento de chorume, sendo que algumas partes não eram impermeáveis e não havia drenagem da água pluvial, o que poderia acarretar novamente na poluição do solo, doenças aos próprios funcionários da empresa e também da população da comunidade da Fonte Santa que fica ao lado. Com base nos artigos 54 e 60 da Lei de Crimes Ambientais, a equipe da 5ª Unidade de Policiamento Ambiental procedeu à 110ª Delegacia de Polícia, onde na época a ocorrência foi registrada. Também em Teresópolis, um incêndio criminoso atingiu parte do abrigo beneficente Sopão, que fica na Rua Tenente Luiz Meireles, em julho deste ano. O local que acolhe pessoas em situação de rua durante o inverno, oferecendo dormitório e refeições, ficou destruído. Na época, o acusado de cometer o crime chegou a ser preso. As investigações da polícia apontaram que o incêndio foi criminoso e Douglas Pereira de Souza, de 23 anos, foi preso acusado de atear fogo no imóvel. Ele fazia parte do grupo que usava o local para reciclagem. Olha só, gente. E ainda em julho, desta vez em Paraíba do Sul, um crime brutal chocou os moradores. Bianca Rodrigues de Siqueira Lima, de apenas 12 anos, foi sequestrada e morta.
A menina morava no bairro Alberto Torres, em Areal, próximo à estrada de Passatempo, que liga a região à Paraíba do Sul. No dia do crime, ela havia saído de casa para visitar a avó, que fica a aproximadamente 500 metros de distância. Foi neste caminho que ela foi vista pela última vez. No dia seguinte ao crime, policiais civis das delegacias de Paraíba do Sul e Três Rios localizaram e prenderam um acusado suspeito de sequestrar Bianca. Ele estava escondido em Chiador, município de Minas Gerais. A polícia chegou a divulgar que, no momento da prisão, o homem confessou o homicídio e deu detalhes de como sequestrou e matou Bianca. Informou que havia levado Bianca para um local ermo, local rural de Paraíba do Sul, onde havia mantido relação sexual com ela e depois provocado sua morte através de esganadura. Uma vez morta, Bianca havia tido seu corpo queimado pelo próprio rapaz. Peritos estiveram no local com policiais da 108 e da 107 delegacia, policial de Paraíba do Sul e Três Rios, e lá foi feito o exame, coleta de material e o corpo trazido para o IML de Três Rios, onde foi necropsiado na manhã de hoje. O resultado da necrópsia traz informações compatíveis com o relato do rapaz, todavia traz evidências de que Bianca foi agredida antes de morrer e morreu não em função da esganadura, mas em função da queimadura de seu corpo, uma vez que havia vestígios de fuligem no seu pulmão. A gente vai se aproximando do fim da nossa retrospectiva 2022. No próximo bloco, a gente vai mostrar os grandes eventos que fazem parte do calendário oficial de Petrópolis e que todos os anos atraem muitos turistas à cidade e que são tão importantes para a economia de Petrópolis. Nós voltamos já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com a retrospectiva 2022. No dia 15 de agosto, o Coral dos Canarinhos de Petrópolis completou 80 anos. O tradicional coro da cidade tem uma trajetória de sucesso e faz parte da história da cidade. O coral foi fundado por Frei Leto Bienias e ao longo das 8 décadas, mais de 3.000 vozes já passaram pelo projeto. Hoje, ele é constituído por 141 cantores entre meninos e meninas. O coro mais antigo do país representa uma das principais heranças deixadas pelos colonos alemães em Petrópolis. E de maneira gratuita, os coralistas participantes recebem alimentação, formação musical e viajam por diferentes regiões dentro e fora do país para mostrar o trabalho desempenhado pelo coral. Estar aqui à frente desse grupo e estar levando a música para muita gente por aí que gosta de música coral. Eu estou no coral há 7 anos, eu tive muitos aprendizados, muitos benefícios com o coral, não só apenas formação musical, e como muitas coisas além, como amizades também, própria
facilidade em falar em público também melhorou muito. Eu sou uma pessoa que era muito tímida e consegui desenvolver bem melhor isso com o coral. Este ano, um dos eventos que marcou Petrópolis definitivamente foi o Rock the Mountain. O festival atraiu milhares de pessoas e, devido ao sucesso, teve 2 edições em 2022. Muita gente fez questão de subir a serra nos meses de abril e novembro para conferir de pertinho a grandiosidade do evento. E a harmonia entre os presentes também chamou a atenção. A chamada Good Vibes definitivamente marcou presença em todos os dias do festival. Cada detalhe do evento foi pensado, como os locais instagramáveis, a grande praça de alimentação e, claro, os espaços inclusivos. Quem estava na área PCD conseguiu ver os 2 palcos simultaneamente. Já os deficientes visuais contaram com um serviço chamado faixas de autodescrição. A tecnologia tem o objetivo de fazer com que eles vivenciem cada detalhe da festa. O festival também aproveitou o sucesso de público para propagar mensagens e atitudes que ajudam o meio ambiente. Em todos os dias do Rock the Mountain, uma parceria com o projeto Água possibilitou que as pessoas pudessem ajudar no plantio de mudas de árvores no Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz. Pelo que a gente vive, né, escassez de água e tal, então saber que reflorestando, né, tem produção de água bem melhor, então acho que o pessoal tem que ficar sabendo disso mesmo. Além do que o pessoal já orientou a gente nos próprios adesivos ali para sempre ter consciência de economizar água e etc. Bem legal. Roupas com muita cor, estilo e originalidade também foram destaque. Os irmãos Marco Antônio e Kildare, por exemplo, não perderam a oportunidade de colocar a criatividade em evidência e apostar em looks originais. Cada peça foi escolhida a dedo para mostrar exatamente a proposta individual deles. Sou estudante de moda também, figurinista, então quando tem algum momento que a gente pode mostrar o nosso trabalho, a gente joga pra rolo. O meu look eu quis uma coisa mais afrofuturista, eu pensei tipo neon, tá em alta, é uma coisa que reflete, né, tipo, tanto de dia quanto de noite chama atenção. Agora o assunto é política. Repetindo o favoritismo no primeiro turno na cidade imperial, o presidente Jair Bolsonaro, que foi candidato à reeleição, foi o mais votado no segundo turno em Petrópolis. Ele obteve 62,25% dos votos válidos na cidade imperial. A cidade ainda teve 1,57% brancos e 3,26% nulos. A abstenção ficou em 23,33%, ou seja, 54.762 em números absolutos. Com isso, a cidade confirmou novamente o antipetismo, apesar de apresentar um crescimento do partido do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Na cidade, o presidente eleito recebeu o apoio do prefeito Rubens Bom Tempo, que é do mesmo partido que o vice da chapa, Geraldo Alckmin. No entanto, o apoio ao governador Cláudio Castro, que é do mesmo partido que Jair Bolsonaro, teve mais força. Castro já foi reeleito no primeiro turno com 58,67% dos votos no estado do Rio. E na cidade, ele recebeu 67,36% dos votos válidos. Ainda falando de política, neste mês de dezembro, a Câmara Municipal de Petrópolis realizou a eleição da mesa diretora da casa. O vencedor para a presidência do próximo biênio foi o vereador Júnior Coruja. Foram eleitos ainda os ocupantes para os cargos de primeiro vice-presidente, primeiro secretário, segundo vice-presidente e segundo secretário, que assumem os cargos em 2023. Para o cargo de presidente, apenas o vereador Júnior Coruja concorreu às eleições e recebeu os 14 votos da casa. O novo presidente assume a Câmara a partir do dia 1º de janeiro. A cidade esse ano passou um momento muito difícil, né? Com 2 tragédias, e vem aí o governo do estado, vem prefeitura, trabalhando de um lado e do outro, e eu vou colocar com certeza a Câmara à disposição sempre, e terei uma parceria muito boa, se Deus quiser, com o prefeito Rubens Bom Tempo, para aprovar projetos e tentar reerguer a nossa cidade aí com muito carinho, uma cidade que todos amam. As eleições da mesa diretora acontecem a cada 2 anos. O atual presidente da Câmara, Ingo Rames, optou por não se eleger novamente ao cargo de presidente. Segundo o parlamentar, ele escolheu respeitar a alternância de poder. Ingo Rames não se candidatou a nenhum dos cargos da mesa diretora. Eu já tive 2 mandatos, né? Fui eleito no final de 2019, fui eleito no início de 2021.
E tem algumas decisões judiciais que eu não poderia ter o terceiro mandato, então, e tem algumas que poderia, enfim, tem uma discussão grande na justiça. Então, como eu não quis judicializar novamente, a cidade já sofreu demais com isso, então eu tomei a decisão de não vir candidato, de deixar realmente um novo vereador ou vereadora a fazer parte da mesa diretora para que a gente possa fazer a transição de maneira serena, tranquila, que a cidade hoje precisa de calma, a gente não precisa de discussão, a gente precisa de briga, muito pelo contrário, a gente precisa de calma para que as coisas possam acontecer. Ao cargo de primeiro secretário concorreram os vereadores Mauro Peralta, que ocupa o cargo atualmente, e Gilda Beatriz, que recebeu 8 votos e ganhou a eleição. O novo segundo vice-presidente será Otávio Sampaio, que recebeu 13 votos e uma abstenção, concorrendo sozinho. Domingos Protetor será o novo segundo secretário, recebendo 13 votos e uma abstenção, também sem concorrentes para o cargo. O vereador Marcelo Chitão não participou da votação, assim como o atual presidente da Câmara, Ingo Rames, que afirma ter deixado o cargo satisfeito com o trabalho realizado nos últimos anos. Um sentimento de dever cumprido, né? Cumprir meu papel antes de 2020 todo, finalzinho de 19, 20 todo, finalzinho de 21, 22, vou ficar até o dia 31 de dezembro. Passo bastão com consciência tranquila, a gente fez um trabalho bacana, fizemos muitas coisas pela casa, tenho certeza, a gente conseguiu acalmar a casa com muito diálogo, com muito entendimento, né? Hoje temos a gestão aí com mais econômico de dinheiro na casa, a gente sempre devolve um dinheiro significativo para a prefeitura. Então eu tenho orgulho desse trabalho, junto com todos os meus pares, todos os vereadores. Então é importante de ter uma nova legislatura agora, novos amigos assumindo a mesa diretora como um todo. Então, assim, é um novo desafio para eles e eles podem contar comigo sempre, assim como a população toda. Agora vamos aos eventos tradicionais que puderam voltar a ser realizados este ano. Um deles foi o desfile cívico, em setembro, que tomou conta da Rua do Imperador, no centro de Petrópolis, com pelotões, bandeiras e escolas que desfilaram junto com o 32º Batalhão Dom Pedro II e equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil e Força Aérea Brasileira. 2 anos de espera e, finalmente, o desfile de 7 de setembro, que neste ano comemora o bicentenário da independência, retornou. Durante o evento, 32 instituições desfilaram, além das unidades da rede pública de Petrópolis. Vai dar para ficar o tempo todo com o rapaz aí no colo durante o desfile? Não tem jeito, né? Tem que deixar ele aqui, né? Para observar aí. Tem amor à pátria. É a primeira vez? Primeira vez dele. Tá gostando? O desfile comemorou o bicentenário da independência. A ansiedade bate, desde cedo, eu acordei, já era 5 e pouco da manhã, ansiedade para estar aqui no colégio, 2 anos, né, de pandemia. O último desfile 2019, 2020 a gente fez vídeo, cada um na sua casa, para não passar em branco. 2021 a gente fez uma coisa só aqui no colégio e com a meia dúzia de convidados, com máscara, todo o protocolo, né, para não passar em branco pelo 7 de setembro. E esse ano voltamos para a rua. Em Teresópolis, o feriado também foi marcado pelo desfile cívico, que contou com mais de 2.000 alunos da rede pública e privada. Após 3 anos suspensa por conta da reforma do Palácio de Cristal e também em decorrência da pandemia, a Bauernfest foi promovida em agosto. O evento comemora a chegada dos colonos alemães e teve uma programação diversificada. A festa é super tradicional aqui em Petrópolis e faz parte do calendário oficial de eventos e sempre atrai muitos turistas para a cidade. Mas este ano teve polêmica envolvendo a festa. Isso porque, após meses de disputa, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial concedeu o registro do nome Bauernfest para o Clube 29 de Junho em Petrópolis. A disputa administrativa acontecia desde 2021. O que ocorre é que a prefeitura, nós entramos em contato, né? Houve um acordo de boca e um documento feito por nós que levamos ao prefeito interino na época, em 2021, quando nós refizemos o pedido de registro, e esse acordo não foi assinado pela prefeitura e eles entraram, né, o jurídico deles entrou com um pedido de recurso em cima do nosso pedido
de registro. De acordo com a Prefeitura, o receio era que o nome Bar Ruenfest fosse utilizado em eventos similares em outros municípios fluminenses. Mas como a Prefeitura não apresentou documentos que comprovassem o registro do nome, o mesmo foi passado para o Clube 29 de Junho. A renovação do registro da marca se estende por mais 10 anos, mas de acordo com a Juliana, presidente do clube, o nome é da cidade. A marca não é nossa, a marca é da cidade de Petrópolis, a marca é da sociedade petropolitana. Então, nesse sentido mais amplo do que significa a marca Bauernfest, que na verdade a festa hoje, né, completou 33 anos, né, essa última festa, e eu queria deixar bem claro o que o Clube 29 pensa disso tudo. De fato e de direito, a marca institucional é nossa, mas a marca no seu amplo sentido, que é o mais importante, não é nem nossa, nem do poder público, é de toda a sociedade. Apesar das polêmicas, eventos deste tipo são uma das principais ferramentas para fomentar a economia local. Foram milhares de turistas visitando diferentes distritos do município e gerando renda, seja no setor hoteleiro, turístico, cultural ou comercial. O setor de eventos ele traz muitos turistas para a cidade. O setor de eventos ele ajuda a divulgar bastante a cidade, né? A gente teve como exemplo aí as tragédias que aconteceram esse ano em Petrópolis, e os eventos ajudaram muito na divulgação da normalidade da cidade. Então, quando as coisas aqui realmente começaram a funcionar, o setor de eventos ele tem uma resposta muito imediata. Então, a gente conseguiu com que os nossos vizinhos aqui, os nossos principais emissores de turistas, recebessem essa informação que a cidade já estava funcionando dentro das suas possibilidades, mas que a gente já estava podendo realmente receber turistas e divulgando o nome da cidade. Em média, 300 empresas trabalham no setor turístico só em Petrópolis, sendo assim um dos principais geradores de emprego. A gente estima que hoje a gente tem 5.000 pessoas que trabalham nesse setor. Em outubro, foi a vez do Bunkassai animar Petrópolis. A festa é em homenagem à cultura japonesa e chegou à 13ª edição este ano. A Associação Nikkei de Petrópolis, que representa os imigrantes, foi a organizadora do festival em conjunto com a prefeitura. Em 2008 foi realizado o Nippon Matsuri, né? Que foi o primeiro ano. Aí do ano seguinte é que começou a ser chamado de Bunkassai. O Consulado-Geral do Japão no Brasil marcou presença no festival. Petrópolis, cidade imperial, é muito importante para a nossa missão diplomática. É bastante emocionado a participar a este evento. É muito popular, é muito acolhido os brasileiros. Estou muito contente. A forte ligação entre Petrópolis e Japão começou ainda no século XIX, quando em 1895 foi assinado o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão. 2 anos depois, o primeiro grupo diplomático chegou ao país. A gente fez o Nippon Matsuri, né, que foi para comemorar o centenário de imigração japonesa. Então, desde essa época que a gente já faz origami e vende. Aí a gente antes tinha no Centro de Cultura umas exposições de origami e a gente fazia venda. E depois agora a gente já tem a barraca, que é da associação, né, que a gente sempre tem. E a gente vende o origami e vende algumas outras coisas também, tudo relacionado à cultura japonesa. E claro, não menos importante, tivemos a realização de mais um Natal Imperial. Em 2021, a programação atraiu mais de 300 mil pessoas para a cidade. Este ano, a inauguração da festa foi marcada por apresentação circense e shows gratuitos. Vão ser 40 dias de programação com mais de 190 apresentações. Valorizar os artistas locais foi o objetivo dos organizadores do Natal Imperial. É o caso do Grupo Andança, que fez a abertura do evento aqui na Praça da Liberdade. Ajuda muito, principalmente no final do ano, também que as pessoas estão com um pouco mais de dinheiro, e trazer essas pessoas para cá nesse momento, para a gente é muito importante, porque faz a nossa economia girar. E chegamos ao fim da nossa retrospectiva 2022, com o desejo de que 2023 seja um ano esplendoroso. A gente se vê em 2023, segunda-feira, dia 2 de janeiro.
Gente, feliz ano novo de muita prosperidade. Tchau. Tchau. Música